E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora trazendo todas as últimas notícias do nosso tricolor, tudo sobre o jogo da Libertadores, São Paulo contra Libertad, e também a busca do São Paulo para um substituto do Caleri. Brenner, velho conhecido da torcida tricolor, é o grande nome da vez. Vou estar trazendo tudo para vocês. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, vídeo aqui no canal todos os dias pra vocês. Bora estar assistindo o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, a gente vai falar muito desse jogo e também sobre o Brenner, vou trazer notícias pra vocês aí. Créditos para deixa a descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Tá armando o time pro duelo de amanhã contra o Libertad pela Copa Libertadores. Boa noite, Michele. Boa noite a você aí de casa que acompanha o Gazeta Esportiva nessa terça-feira pós-feriado. E é isso, Mi. Bora falar de São Paulo, porque o tricolor entra em campo amanhã e o Zubeldia comandou hoje cedo o último treinamento do São Paulo no CT da Barra Funda antes do embarque para o Paraguai. E aí, nas atividades de hoje, Arboleda, Oscar, Pablo Maia e Henrique fizeram as atividades na parte interna do CT, fazendo ali exercícios específicos. Então, esses 4 jogadores aí, muito provavelmente serão desfalques para a partida de amanhã. Agora, outro nome que ainda está incerto para a partida é o do Lucas, porque o jogador ainda está se recuperando de um trauma no joelho direito. E aí, hoje ele apareceu no gramado, então deu aquela pontinha de esperança. O Lucas até apareceu no vídeo que o São Paulo soltou ali no canal do YouTube, no gramado hoje, então, mas ainda fazendo uma sequência dos trabalhos de fisioterapia. Então, o Lucas é incerto para a partida de amanhã, válida pela terceira rodada da Copa Libertadores da América, que acontecerá às 9h30 da noite lá no Paraguai, colocando então Libertad e São Paulo frente a frente. Lembrando aqui que o Libertad é o líder do grupo D com 6 pontos em 2 jogos, então tem 2 vitórias, e o São Paulo é o vice-líder com 4 pontos em 2 jogos, tendo 1 vitória e 1 empate. Ou seja, se o São Paulo vencer essa partida diante do Libertad, chega aos 7 pontos e passa, assume a liderança então do grupo D. Bom, Mi, o São Paulo embarcou ali por volta de 4h20, 4h30 e ó, agora são 6h23, o voo tem em torno, daqui até o Paraguai, de umas 2 horinhas. Então, daqui a pouquinho, o São Paulo deve estar desembarcando já em terras paraguaias. Daqui a pouquinho, eu volto para falar mais informações sobre 2 jogadores que também são desfalques certos, mas tem uma situação muito mais complicada no DM do tricolor, viu? Eu já volto. Obrigada, Lelê. Diga, Garrafa. Então, o São Paulo respira ares mais tranquilos depois da vitória no Clássico. Talvez pudesse o Dorival estar embarcando hoje com a delegação, olha como é o futebol, né? Com a delegação do São Paulo lá para o Paraguai para jogar pela Libertadores da América. Porque muito se comentava que se o Zubeldia perdesse o Clássico com o São Paulo no final de semana, o Zubeldia não ficaria e o Dorival seria contratado. Isso não aconteceu, São Paulo venceu, o Dorival está em Florianópolis, o Corinthians tenta, é o futebol, a gente fala, futebol é dinâmico, né? De domingo para terça-feira, olha quanta coisa diferente do que se imaginava. Zubeldia seguindo com o São Paulo para o Paraguai, o diretor do Corinthians que ia receber o Tite hoje no Parque São Jorge, indo para Florianópolis para falar com o Dorival, que estava esperando talvez a possibilidade de retornar ao São Paulo. Então, é o São Paulo com mais tranquilidade, isso é importante. É importante, o São Paulo acho que tem possibilidades de fazer até um bom resultado aí, né, nessa partida de meio de semana para compensar aquele bom início que teve na Copa Libertadores, depois em casa acabou aí não dando o retorno esperado pelo torcedor, né, Silvestre? Quanto ao São Paulo, eu acho a melhor solução manter o Zubeldia, vou falar aqui de improviso. Cara, vai gastar 2 milhões para trazer outro técnico, 1,5 milhão, pagar multa rescisória. O Zubeldia tá lá, ele quer dar certo, ele é um técnico ainda jovem, conhece os problemas do São Paulo, já tem 1 ano de trabalho no São Paulo, entre erros e acertos. Deixa o Zubeldia, que ao que parece tem pelo menos boa relação com os jogadores. Mas o Barolo levantou um negócio no Mesa Redonda domingo, do Fernando que ele falou Diniz. assim, fala 5 jogos bons do Zubeldia no São Paulo. Tipo assim, jogos que foi incrível. E acho que ele completou quanto? 90 ou 70 jogos pela equipe? Você realmente mas não fala 5 grandes jogos então do Palmeiras do Abel Ferreira nos últimos tempos. Eu também não lembro de 5. 5. Eu lembro. 5? Lembro um monte. Agora, nesse ano? Lembro Nesse ano, não.
Até do Corinthians, ganhou do Nem do Palmeiras. Flamengo tem 5 grandes jogos aí na temporada. Não é no ano, é assim. Sabe, quem que tá jogando o fino da bola? Aí fica demitido o técnico, a gente dá muita importância para técnico, sabe? Temos que cobrar mais os jogadores. Você viu o Corinthians outro dia, criou 200 chances no jogo passado, tomou o gol, quase que perdeu o jogo. Aí a culpa é do técnico. Sabe, eu acho que a gente também viaja um pouco na maionese, para falar a verdade. Né? Foi, olha. Esportiva, com mais informações do São Paulo. Olê, temos novidades sobre o Luiz Gustavo? Temos sim, Michele. Hoje mesmo, o Luiz Gustavo marcou presença no CT da Barra Funda, mas para acompanhar ali as atividades dos colegas de trabalho. O próprio São Paulo soltou aí algumas fotos do Luiz Gustavo com os colegas, mas para ter uma conversa, soltar uma palavra amiga ali antes da partida diante do Libertad e também para fazer um retorno médico. Porque, para quem não se lembra, o Luiz Gustavo está passando por uma tromboembolia pulmonar. Ele sentiu dores ali na região do tórax depois da partida diante do Tajeres. Aí ele ficou internado dos dias 5 de abril até o dia 8 de abril e aí passou então a fazer em casa o processo de recuperação. E após esse retorno médico de hoje, então, foi constatado que ele terá que permanecer ainda em repouso e seguindo os protocolos de recuperação para essa tromboembolia pulmonar. É claro, a gente deseja uma ótima recuperação para o Luiz Gustavo, que seja o mais rápido possível para ele retornar aos gramados. Eu também queria falar aqui do Caleri, porque o Caleri saiu na partida diante do Botafogo com uma lesão, fez exames médicos e aí foi constatada também que ele rompeu, né, o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo dele e finalmente a cirurgia do Caleri está chegando. Ele passará então pelo procedimento cirúrgico amanhã pela manhã e o tempo de recuperação varia aí de 6 a 9 meses, como a gente já comentou em outros momentos aqui no Gazeta Esportiva. Então o Caleri pode até ficar o restante da temporada desfalcando o tricolor paulista. A gente deseja, é claro, que a cirurgia seja de muito sucesso, que a recuperação seja muito tranquila e que o Luiz Gustavo também se recupere o quanto antes, porque são 2 desfalques de peso para o tricolor, né, Mi? Ah, com certeza, Lê. Com certeza. É a contusão mais grave que se tem no futebol, né? Assim, você pode voltar a jogar, essa do ligamento cruzado, né? O jogador perde a temporada, mas no passado, quando tinha esse tipo de lesão, você praticamente encerrava a carreira, né? O cara fica aí 8 meses fora, mas volta a jogar numa boa condição. Hoje volta a jogar. O Ronaldo Fenômeno, que teve isso vezes 3, com ruptura de patela, voltou? Joelho inteiro desmontado, não era nem para voltar a andar normalmente, e foi campeão do mundo, porque teve dedicação, se matou, estilo Rock Balboa, durante meses para jogar a Copa 2002. E o Caleri tem Talvez essa falte isso dedicação. ao Neymar, se ele quiser voltar a jogar em alto nível. Mas né? o Caleri focar. Mas vamos falar do São Caleri Paulo. pode até voltar antes. Reclamaram tanto aí da base do São Paulo que não põe a base para jogar, agora não tem mais jeito. Vem, não vai voltar e a dorzinha no joelho virou uma contusão que ninguém sabe o que acontece. E assim que o São Paulo vai ter que encarar o Libertad do Paraguai e com a corneta, Esse é o problema, com a corneta no ouvido. Ele não joga nada, Esse time é o ruim. problema, a gente não sabe o que acontece. Os caras não divulgam informação e... Né? E aí fica ruim pro jogador, é isso que Fica eu ruim pra entendo, todo cara. mundo. O clube é muito... No caso, o Lucas ainda não estreou nem na Libertadores e nem no Brasileirão, né? Sim. Não fez nenhum jogo. Ele já não jogou contra o Talheres em Córdoba, se machucou no jogo contra o Palmeiras. A previsão, quando ele se machucou contra o Palmeiras, eram 4 semanas parado, porque foi uma pancada muito forte no joelho. E depois o recondicionamento. 4 semanas parado é 1 mês parado, sem bater na bola. Tal. E, na verdade, está mais ou menos no prazo, nesse prazo aí. É que o Ele nosso tá- calendário é duro, né? Em um E mês foi um mês 8 são 8 jogos. Um mês são 8 jogos. Né? Enquanto Então, o normal ele teria perdido só 4. Né? agora, existia a possibilidade de ele ser preparado. Aí que tá, né? Você fica 1 mês parado para recomeçar contra o Libertad no Paraguai. O ideal é você de 1 mês parado e ir entrando aos poucos. Sobretudo em jogos mais acessíveis. Então depois do Libertad é o Ceará no Castelão. Também não é para voltar. Um time que não bate na Para mim, a previsão de volta do Lucas é plausível é contra o Náutico no Morumbi na terça-feira na Copa do Brasil. É plausível. Ele não vai jogar essas 2 próximas, não vai jogar. O Oscar não está ainda no prazo. Teve uma lesão muscular, sim. 3 semanas parado, mais uma para recondicionar.
não vai jogar também essas duas, talvez na próxima semana. E aí o Zubeldia agora perdeu o Caleri. O primeiro jogo do São Paulo com o Zubeldia na Libertadores, aquela vitória importantíssima contra o Talheres, de lá para cá ele perdeu, daquele time ele perdeu Luiz Gustavo, Oscar e Caleri. Ele já não tinha o Lucas. Nem o Pablo Maia. Já não tinha o Lucas e o Pablo Maia. Então, essa circunstância. O Pablo Maia, sim, Tironi, que teve uma lesão de cirurgia ligamentar no tornozelo, esse tem surpreendido um pouco, depende muito da reação à volta dos exercícios, e é bem possível que ele retorne antes da parada da Copa do Mundo. A impressão é que ele só voltaria da Copa do Mundo, no Mundial de Clubes, só voltaria depois daquilo. Mas ele já começou a treinar no campo, então é possível que ele volte antes do previsto. O resto é isso. E acho que o Zubeldia contra o Santos, que poderia parecer um jogo para ele salvar o pescoço e colocar todo mundo, ele preservou alguns para ter um time competitivo em Assunção. Né? O Libertad é líder folgado, poupou a maioria dos titulares contra o Guarani no final de semana, perdeu o clássico contra o Guarani em casa de virada, mas também descansou os jogadores para um jogo que o Libertad, se o Libertad vence, ele está classificado. E o São Paulo, eu acho que o empate não é ruim, porque ele vai receber o Libertad ainda depois e ele não deixa o... É a situação parecida com a do Flamengo. Parecida com a do Flamengo, só que o São Paulo já tem 4 pontos e está em segundo lugar. Melhor que o Flamengo. Nesse aspecto. Mas ele está falando em relação ao resultado. O São Paulo joga por 2 resultados, né? É que o São Paulo, na verdade, se você olhar a tabela, a pontuação não é ruim. Ele fez 4 pontos. Né? Em 2 jogos. Por jogo, não está mal. É que ele teve a chance de em casa, foi caminhar a classificação na partida contra o Agora, imagina tomar uma cacetada amanhã, massa. A galera já fala, Zubeldia não serve, por aí vai. Diz isso, né? Tira casaco, põe casaco. Tira casaco, põe casaco, não é? É isso aí. Seu Saraiva, grande Seu Saraiva, da escolinha do professor Raimundo, eu diria, desisto. Não. Fazer o quê? Né? Cara, diante desse quadro, né, óbvio que o São Paulo tem que jogar lá e é possível até que o São Paulo ganhe o jogo. Né? O Libertad é uma boa equipe, mas não... Vamos trabalhar com a verdade, né? É pior que o Barcelona, é pior que a LDU, é um time, enfim, pior que muitos outros aí da Libertadores, né? Mas pesa para o São Paulo os bebês que vão entrar em campo e que não conhecem Libertadores. A Libertadores cobra um preço alto. Quanto mais experiência você tem disputando esse torneio, recente, não é o caso, o São Paulo precisa readquirir essa constância de jogar a Libertadores, né? Para que as coisas possam fluir bem. O Zubeldia vai ser assim até terminar o contrato dele ou até que mandem ele embora. Não tem... Como que você vai conseguir convencer uma legião de pessoas que já não aguentam mais o cara? Não tem como, entendeu? Não há como, só a direção é que pode passar por isso, ou o São Paulo ganhando conquistas, títulos grandes. Bom, por enquanto a direção está bancando o Zubeldia, né? O Belmonte falou, não, ele estará aqui no jogo contra o Santos. Estava, ganhou o jogo e tal. Por enquanto a avaliação é positiva, né? Perdeu uma de 10 também, né? Só faltava não ser. Uma de 10 e com pênalti bem mandracão lá pro Palmeiras. Então, pô, a sequência é muito boa, cara. Com jogos complicados... Eu tô curioso. É uma corneta depois meio sem sentido. Né? Total. Sendo que a invencibilidade dele na Libertadores vem do ano passado também, que é uma marca importante, né? Então é uma competição que ele conhece particularmente e ele procura, de fato, utilizar os mais experientes, né? A minha dúvida é se o Luciano vai ter chance em Assunção. Por conta da experiência, ou se ele vai com algum garoto titular. O Massini falou, são coisas completamente diferentes, né? Mesmo, um clássico em casa contra o Santos com torcida única é uma coisa, jogar contra o Libertad no Paraguai é outra coisa, né? E também penso, se o São Paulo atravessar essa semana sem perder, por exemplo, do Libertad do Ceará, se conseguir 2 empates, vão ser 2 jogos bem difíceis, com um intervalo muito pequeno entre eles. São Paulo joga quarta. Depois sábado. Quarta no Paraguai, sábado em Fortaleza, terça pela Copa do Brasil e sexta pelo Brasileiro. Né? Com esse elenco aí
sem nenhum retorno. Mas que loucura isso, porque... Vamos lá, então, de novo, repetir. Por que sexta? Quarta, porque anteciparam o jogo do São Paulo com o Fortaleza para termos... E por consequência, anteciparam... O que é o feriado, é isso? Por causa do feriado? Eu não entendi, mano. Não, porque ele vai jogar terça, ele joga sexta. Não, mas não existe jogo sexta, né? O jogo só do Náutico só é terça. É terça e São Paulo joga sábado. na sexta. Ah, tá, é o contrário. Então é um intervalo ridículo entre os jogos. Além de tudo, tem isso. A minha dúvida é como o São Paulo vai encarar a Copa do Brasil. Porque o São Paulo não tem elenco para 3 frentes, mas não tem mesmo. Então, Verdade. Náutico. Copa do Brasil, primeiro jogo. É que na teoria com o Náutico você não Mas precisa qual é de o toda a time sua reserva, força né? máxima. Já que o né? reserva Então, tá o jogando. reserva tá jogando. Né? Não, mas até lá tem uma expectativa do Lucas pelo menos voltar, né? Tem torcedor que fala assim pra mim, do Palmeiras. Eu entendo que você é jornalista, é profissional, mas por que você fica aliviando pro Zubeldia e pro São Paulo? Cara, não tô aliviando pra ninguém, não. É só você ver a lista de jogadores à disposição. Você tá aliviando pro Palmeiras? Não? Entendeu? Hã? Pro Palmeiras você tá aliviando? Não. Palmeiras tá mole, vai. Palmeiras tá mais tranquilo. Quem foi que contou? O Danilo Lavieri contou hoje de manhã, né? Uma história legal, que ele tava indo ver o... Tava com o pai vendo o jogo, ia ver o jogo do São Paulo, aí saiu a escalação, né? E o pai do... Ele começou a ver Quem os que é caras esse? pelo Quem final. que é esse? Quem é esse? Que é os jogadores do São Paulo. Já o Palmeiras... O que tem? Meus amigos, as notícias aí dão conta que o São Paulo vai atrás do substituto para o Caleri, entende que o André Silva pode suprir essa posição, mas o próprio Zubeldia entende que o Rian Francisco ainda não está pronto e que precisa de mais um cara para pelo menos brigar com a titularidade com o André Silva. Sinceramente, não sei se seria válido, mas o Júlio Casares, eu não vi nem fotos do Casares na viagem para o Paraguai. As notícias que o Casares ia para a Europa essa semana em busca de um reforço, e o reforço mais visto com bons olhos seria o Brenner. Mas aí você me pergunta, mas o São Paulo não tem dinheiro para contratar. Empréstimo, meu jovem. O São Paulo tenta o empréstimo do Brenner com opção de compra, assim como fez com vários jogadores, porque o Brenner não vem atuando na Udinese. O Brenner já chegou de passar mais de 2 meses sem atuar. Nessa atual temporada ele tem apenas 11 jogos. Então, o São Paulo vê com bons olhos a vinda do Brenner. O jogador gostaria de voltar ao São Paulo, o que impede no momento, a própria Udinese liberaria o atleta, o que impede o staff do jogador. O staff do jogador entende que seria melhor para ele permanecer na Europa ou voltar para os Estados Unidos. O Brenner, que teve sondagem de outros clubes dos Estados Unidos, mas o jogador não tem interesse de voltar para a MLS. Por mais que ele ganhe bem lá, ele não tem um interesse. Já saiu muito jovem, né? Foi ganhar em dólar tem muito tempo. Então deve estar financeiramente estabilizado. E ele prefere desafios desportivos. Para ele, esportivamente, seria muito mais interessante voltar ao São Paulo do que voltar à MLS. Então o Júlio Casares, provavelmente a primeira parada dele deve ser na Itália, para tentar repatriar o menino da base, Brenner, que teve bons momentos pelo São Paulo, né? Ele chegou a marcar vários gols fazendo dupla de ataque com o Luciano. Quem diria o Luciano jogando de dupla de ataque? Pois é, para quem não lembra, o Luciano ele é um segundo atacante, muito bom segundo atacante por sinal. Teve bons momentos com o Pablo, com o Caleri, com o próprio Brenner naquele time do Fernando Diniz. Então, essa é a expectativa do São Paulo. O São Paulo não tem dinheiro para gastar e o São Paulo não quer fazer compromissos futuros. Vamos dizer assim, contratar um jogador agora para pagar não sei quando ou contar com um patrocinador. O São Paulo gostaria de trazer um jogador por empréstimo. Lembrando, o Brenner viria dessa forma
porque não tá jogando lá, não vive uma boa fase. Então seria mais um jogador para o São Paulo recuperar. Né? Não é que o São Paulo tá contratando um jogador que... Não. O Brenner, se eu não me engano, ele na última temporada fez, acho que 9 gols. 2 gols. O Brenner fez 2 gols. Então é muito pouco para um jogador, mas que agrada a torcida. Financeiramente seria interessante para o São Paulo. Basta o Júlio Casares agora conseguir fazer essa façanha de trazer o jogador, que sim, acho que poderia ajudar bastante pro time do São Paulo, no time do São Paulo, apesar também que não são as mesmas características do Caleri. Ele tem uma característica mais parecida com o André Silva, com o próprio Rian Francisco, mas é o que tem, né, gente? Não tem o que esperar desse time do São Paulo, que só contrata jogador por empréstimo. O Thiago Mendes deve chegar na próxima janela. Agora, se eu não me engano, mês que vem acaba o contrato do Thiago Mendes. Ele deve chegar, já tem bases salariais e um acordo verbal, vamos dizer assim, acertado com o São Paulo. Deve chegar para cobrir aí não só a ausência do Pablo Maia, que deve voltar no prazo aí de um mês, mas também ser mais um jogador para esse primeiro volante. O São Paulo que só tem o Pablo Maia e o Luiz Gustavo, os dois vivem se machucando, então o São Paulo não tem nenhum. Né? Você tem 2 jogadores que se machucam, você não tem nenhum. O Thiago Mendes não é um jogador que convive com tantas lesões assim, mas é um jogador já rodado, né? Bem experiente, de uma certa idade, chegaria para suprir e resolver essa situação. O São Paulo poderia até atuar com 3 volantes de uma forma diferente, né? Um losango no meio de campo ali, com só um jogador de 10, 2 atacantes, daria para... Com a chegada do Thiago Mendes, daria para fazer um bem mexido ali. O São Paulo que enfrenta o Libertad no Paraguai. Um jogo difícil e um jogo que o Zubeldia deve manter o Matheus Alves de titular. A gente chegou a... vem em alguns lugares aí a imprensa falando que o Luciano poderia ganhar oportunidade por ser um cara mais experiente. Mas, sinceramente, esse menino, eu vejo muito potencial nele. Acho que ele é um cara que, se tiver sequência, se tiver oportunidades, vai longe, vai dar resultado pro São Paulo. E, principalmente, ele tá suspenso, não enfrenta o Ceará. Então, contra o Ceará, provavelmente o Luciano deve atuar ali naquela posição, né? Acho que o Zubeldia vai acabar colocando o Luciano ali de 10, naquela posição. Então, joga hoje, joga amanhã, né? Um jogo de quarta-feira, um jogo importantíssimo pro São Paulo, brigando pela liderança do clube, pela liderança do grupo. Um menino que vem evoluindo, vem sendo um dos pilares de... A gente tem que ponderar que o jogo contra o Santos é um jogo atípico. O Santos é um time fraco também, provavelmente vai brigar para não cair. Então a gente não pode se iludir e achar que o São Paulo tá voando. Calma, vamos ter calma. O menino fez um bom jogo, o time fez um bom jogo. A gente tem que esperar desse São Paulo um nível de atuação parecido com o que a gente viu no Clássico Paulista. Se o São Paulo começar a jogar mais vezes como jogou contra o Santos, a probabilidade de vitória do time do São Paulo vai aumentar bastante. Então, jogadores como o André Silva, como o Ferreirinha, como o Lucas Ferreira, como o Matheus Alves, são importantíssimos, se tornaram importantíssimos, principalmente com a lesão dos jogadores principais. E eu confesso que tô curioso para saber como esse time vai jogar quando os jogadores voltarem de lesão. O Pablo Maia, o Lucas, o Oscar, porque os jogadores estão começando a render. Demoraram, mas estão começando a render. Estão começando o Matheus Alves e tal. O Lucas Ferreira tá começando a ficar interessante. E passou da hora desse time começar a jogar bola. Muita gente critica o Zubeldia. Eu tenho as minhas críticas ao Zubeldia também. Mas o jogo de domingo, apesar dos pormenores, me deu uma pontinha de esperança. Eu acho que São Paulo pode render, pode jogar algo interessante nessa temporada. O time deve ser o mesmo, porque no meio de semana, no final de semana, se eu não me engano, no sábado, na sexta, né? O São Paulo joga hoje, joga na sexta, se eu não me engano, enfrenta o Ceará. E, bom, jogo importantíssimo. O São Paulo não tem reserva, então tem que ir quem está à disposição. E Lucas só deve estar disponível no jogo contra o Sport. Deixa aí a sua opinião, dê o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal.
e ative o sininho de notificações. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!